Olá a todos os alunos do Polo Santana, do Polo Alegrete. Eu estou fazendo essa videoaula para que a gente possa revisar os conteúdos vistos ao longo do bimestre e também para dar um encaminhamento final ao nosso componente e provocar as discussões finais desse nosso bimestre de estudos. No módulo 1, então, a gente estudou o que é literatura, por que estudar literatura. Nós estudamos a literatura como objeto de arte, o papel do crítico e os pressupostos comparatistas, e estudamos também intertextualidade. Os textos teóricos que nós lemos neste módulo foram Literatura, Leitoras e Leituras, da Marisa Lajolo, O Direito à Literatura, do Antônio Cândido, Da Arte e da Literatura, do Vincent Jouve, e Crítica e Intertextualidade, da Leila Perrone Moisés. No módulo 2, nós estudamos uma fenomenologia do olhar, que nada mais, nada menos quer dizer como nós olhamos para determinadas coisas, para determinados objetos estéticos. Então nós estudamos o ver, o sentir, ler uma imagem poética como uma experiência estética. O texto teórico que nós estudamos nesse módulo foi então o texto do Bachelard, que era a introdução do livro dele, que ele falou sobre imagem poética. Lemos também o Mito de Narciso e começamos a leitura do Retrato de Dorian Gray. No módulo 3, então, nós estudamos o que é o pós-moderno, as linguagens artísticas na pós-modernidade e comparamos a literatura e o cinema, porque nesse módulo, além de vocês lerem o texto teórico sobre o pós-modernismo do David Harvey, vocês leram também o texto teórico Cinema e Literatura, da Bella Joseph, e vocês assistiram um filme. Esse módulo tinha por objetivo comparar essas duas formas de linguagem que são a literatura e o cinema. Nesse módulo 4, o módulo no qual nós nos encontramos, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos vistos, em que eu vou levantar alguns dos conceitos mais importantes que foram trabalhados, pontos específicos dos textos teóricos, para que vocês não precisem se preocupar com todas as partes dos textos que foram estudados, porque é o seguinte, em cada texto teórico, a gente tem o essencial e a gente tem a parte em que os teóricos começam a levantar hipóteses, a querer provar suas hipóteses, e essas partes nem sempre são o que mais nos interessa no texto. Então a gente tem que começar a focar nas partes que nos interessam. A gente precisa saber selecionar o conteúdo que a gente está lendo, e é para isso que eu tô aqui hoje, para mostrar exatamente os pontos cruciais de cada texto teórico, para que eles possam ser bem fixados e vocês possam fazer a utilização deles mais futuramente. Então, no texto da Marisa Lajolo, que foi o texto que abriu o nosso componente, a Lajolo disse algumas coisas importantes, mas eu fiquei um pouco preocupada com o resultado que isso teve nos fóruns de discussão, porque eu percebi que ficou bem marcado para vocês que literatura não pode ser definida, que tudo pode ser literatura, que depende do gosto do leitor, e não é bem assim. Então a gente precisa ler com atenção e com cuidado as coisas que nos chegam e refletir sobre elas para não sair generalizando. Uma das coisas que a Lajolo fala é o seguinte: a literatura hoje não é mais artesanal, nem é produzida por umas poucas indústrias ou escrita por uns poucos escritores que têm um monopólio do mercado e da opinião. A literatura hoje parece estádio de futebol em dia de final de campeonato. Sempre cabe mais um e tem até cambista vendendo ingresso para quem chega tarde. Mas há também o setor das numeradas e das cadeiras cativas, pois a literatura de que falam os que resmungam continua viva, vai bem, obrigada e até manda lembranças. Apenas não está mais sozinha em cena, está acompanhada e muito bem acompanhada. Ao lado dos romances esotéricos, da poesia de autoajuda, da ficção científica e do romance policial, continuam a ser lidos e apreciados os romances de antigamente, as novelas de cavalaria, os chamados clássicos, a poesia. Bom, o que ela quer dizer com isso? Que sim, o conceito da literatura vai mudando um pouco ao longo do tempo, algumas coisas vão se encaixando nesse grande conceito que é a literatura, textos que antes não seriam aceitos, mas também não é todo texto que pode ser considerado literatura, o que foi comprovado pelos outros textos teóricos que a gente estudou ao longo do bimestre, tá bem? Então, muito cuidado na hora de afirmar que não dá para definir literatura. Pera lá, dá sim. Algumas coisas não mudam com o passar do tempo. No texto do Antônio Cândido, O Direito à Literatura, ele disse coisas muito importantes e coisas que fazem efeito até hoje para todo mundo que estuda literatura. Ele diz o seguinte: chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis de produção escrita das grandes civilizações. Então vocês percebem que é um conceito bem amplo, ele enquadra tudo aí dentro. Ele não está falando só do texto escrito que a gente estuda, ele está falando de um modo mais cultural. E isso é válido, isso é extremamente válido. Só chama atenção para o seguinte: o que nós estamos estudando aqui é essa literatura que chega para nós através da escrita. E o Cândido fala mais uma coisa interessante. Ele fala das 3 faces da literatura. Face 1. Ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significado. Face 2.
ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos. E 3, ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e inconsciente. Isso significa o quê? Que essas 3 faces da literatura atuam de forma conjunta em nós. Não acontece só um fenômeno por vez a cada leitura, acontece todas essas coisas juntas. Mas é comum dizer que a literatura serve para nos trazer conhecimento. Ok, essa é uma das faces da literatura, mas não é só isso que ela proporciona. Ela demanda uma forma, uma estrutura, e isso faz parte dela também, é uma característica dela. Isso muda toda a forma como a gente recebe o texto literário. Ela manifesta, sim, emoções e também é uma forma de conhecimento. Ela vai acabar gerando conhecimento, mas não é só para isso que a literatura serve. Literatura também não é só pra gente aumentar vocabulário, não é pra gente ficar culto. Cultura é tudo que a gente vive. Cultura não é só o que tá no livro. Cultura é a nossa relação com vizinhos, é a nossa relação com a nossa família, é a nossa relação na escola, no trabalho, na faculdade, etc. E o Cândido fala também da literatura como uma forma de humanização e de enriquecimento para a pessoa. Por isso que ele diz que todos temos direito à literatura. Porque aquilo que é bom para mim é bom também para o outro, é uma questão de direitos humanos, ter acesso à literatura, e é isso que ele defende. Então ele fala dessa humanização que seria o seguinte: entenda aqui por humanização o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. A literatura nos torna humanos, nos dá essa capacidade de empatia, nos dá a capacidade de lidar com problemas, nos dá a capacidade de perceber que não existe só o nosso mundo, e sim todo um vasto mundo ao nosso redor. A literatura realmente amplia a nossa visão. No texto do Jouve, foi questionado o que é a arte e o que é o belo, e ele faz considerações importantes. Não existem propriedades necessárias e suficientes que permitam definir um texto como um romance. Não é possível catalogar um novo texto como romance tendo por base um modelo ideal de romance. Simplesmente se perguntará se a obra candidata à identidade romanesca tem traços comuns suficientes com outros textos já considerados como romances para que se justifique a extensão do conceito. São os textos efetivamente publicados que determinam nossa ideia de romance, e não o contrário, e o mesmo vale para a arte. O que ele está querendo dizer com isso? Para classificar um texto que está chegando em nossas mãos, a gente se baseia assim nas obras que já existem, a gente compara e vê se isso se enquadra como literatura ou não. O que ele está falando é que não dá para classificar um romance seguindo uma lista de regras. Ah, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, então é romance. Não tem isso? Ah, então não é. Não é bem assim que funciona. A gente compara com o que já existe no mercado para poder classificar um texto como romance. E aí ele coloca a definição do dicionário sobre arte. A arte é a produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. Bom, ele questiona: se a arte evolui, é simplesmente porque já não concebemos o belo da mesma maneira. A historicidade afetaria, assim, bem mais nossa ideia do belo do que nossa ideia de arte. Não é que o conceito de arte tenha variado tanto ao longo dos anos, mas o que é belo, sim. É isso que muda pra gente e por isso que a gente acaba esperando outras coisas da literatura conforme o passar do tempo. Mas a arte, ela tem um direcionamento que é justamente essa produção consciente de obras, esse esperar ser uma obra e também a expressão de uma subjetividade. E aí ele sugere uma definição categorial sobre o que seria um objeto de arte. Ele diz que isso seria um artefato provido de certos números de traços que manifestam a intenção de produzir o sentimento do belo, isto é, de ser avaliado no plano estético. Então, sim, para ser considerado arte, um objeto tem que ser feito pensando em ser recebido como arte, que foi o que eu disse como resposta para vocês em muitos comentários dos fóruns, porque para ser literatura, a literatura enquanto objeto estético, enquanto objeto de arte, ela tem que se pretender ser literatura em primeiro lugar. E isso vai dar o direcionamento também, é uma parte do direcionamento para a gente poder classificar o que é literatura e o que não é. Depois, no texto da Perrone Moisés, a gente estudou crítica e intertextualidade. Nesse texto, ela vai explicar um pouquinho sobre o que é a intertextualidade e depois ela vai falar do papel da crítica literária como um texto intertextual. A primeira parte do texto da Leila Perrone Moisés, então, é a que mais nos interessa, porque ela vai explicar o conceito de intertextualidade, que é o mais crucial nesse momento, e a segunda
segunda parte do texto, ela vai falar sobre a crítica, ela vai levantar hipóteses sobre o que a crítica literária deveria fazer ou não, que são questões que a gente pode e deve discutir, mas não nesse momento. Então eu selecionei aqui as partes que ela fala sobre intertextualidade para que fique bem fixado esse conceito. Então a Leila diz o seguinte: o interrelacionamento de discursos de diferentes épocas ou de diferentes áreas linguísticas não é novo. Podemos mesmo dizer que ele caracteriza desde sempre a atividade poética. Em todos os tempos, o texto literário surgiu relacionado com outros textos anteriores ou contemporâneos. A literatura sempre nasceu da e na literatura. O que é novo a partir do século XIX é que esse interrelacionamento apareça como algo sistemático, assumido implicitamente pelos escritores, e que o recurso a textos alheios se faça sem preocupação de fidelidade, o que seria imitação, ou de contestação simples, paródia ridicularizante, sem o estabelecimento de distâncias claras entre o original autêntico e a réplica, sem respeito a nenhuma hierarquia dependente da verdade, seja ela religiosa, estética ou gramatical. O que é novo é que essa assimilação se realize em termos de reelaboração ilimitada da forma e de um sentido final, coincidente ou contraditório com o sentido do discurso. Então é o seguinte: sempre houve conversas entre um texto e outro. Isso sempre existiu. Acontece que, a partir de determinado período na nossa história, do século XIX, os textos literários começam a fazer isso muito fortemente, sem indicar que estão fazendo, e isso começa a fazer parte da essência do texto. É essa a grande novidade da intertextualidade. Então, o que seria a intertextualidade? Vamos definir assim: todo texto é absorção e transformação de uma multiplicidade de outros textos, diz Kristeva, na Esther de Bakhtin. Entende-se por intertextualidade esse trabalho constante de cada texto com relação aos outros, esse imenso e incessante diálogo entre obras que constitui a literatura. Cada obra surge como uma nova voz, ou um novo conjunto de vozes, que fará soar diferentemente as vozes anteriores, arrancando-lhes novas entonações. E isso aqui é o básico, é isso aqui que vocês precisam saber nesse momento. Se vocês não conhecem os nomes dos teóricos, acho que vale fazer essa observação, não precisam se desesperar, sublinhem, circulem o nome teórico que foi citado e que vocês não conhecem. Depois que vocês lerem o texto que vocês estão estudando, vocês vão e pesquisam quem é aquele teórico. Mas no caso do Bakhtin, por exemplo, eu já adianto que é um cara que vocês vão conhecer de uma forma ou de outra dentro da Faculdade de Letras, porque ele é muito estudado na área da linguística, por exemplo. Não é nem tanto na literatura, mas na linguística. Não é só uma coisa desse componente. O Bakhtin provavelmente vocês vão encontrar ao longo do curso. No texto do Bachelard, então, o que ele questiona? Qual é a situação da fenomenologia do olhar? Fenomenologia é só uma forma de estudar algum fenômeno da consciência. Nesse caso, nós estamos estudando o fenômeno do olhar. Que olhar é esse? O olhar para o objeto estético. Ele propõe um questionamento inicial: como o aparecimento de uma imagem poética singular pode reagir sem nenhuma preparação em outras almas, em outros corações, apesar de todas as barreiras do senso comum, de todos os pensamentos sensatos, felizes em sua imobilidade? Como? De que forma isso pode acontecer? Mais adiante ele propõe o seguinte: só a fenomenologia, isto é, a consideração do início da imagem numa consciência individual, pode ajudar-nos a reconstituir a subjetividade das imagens e a medir a amplitude, a força, o sentido da transsubjetividade da imagem. A gente precisa, então, olhar para como é que essa imagem se forma na nossa mente. É essa a proposta dele, para que a gente possa entender a dimensão, o poder e a influência que a imagem poética causa no leitor. Ele fala também da ressonância e da repercussão de uma imagem. E aqui, essa imagem, a gente está falando da imagem poética, a gente está falando de poesia, mas a gente pode transpor essa ressonância e essa repercussão para as coisas que a gente encontra num texto literário qualquer, não necessariamente poesia. Ele fala que as ressonâncias se dispersam nos diferentes planos da nossa vida no mundo. Já a repercussão nos convida a um aprofundamento da nossa própria existência. Eu diria que a repercussão é o que acontece no momento da leitura, aquilo que sacode a gente. E a ressonância é o que a gente faz com aquilo que a gente sentiu depois, ao longo dos nossos dias e nos mais variados contextos da nossa vida. Fica ressonando aquilo que repercutiu no primeiro momento. E aí ele diz: é depois da repercussão que podemos experimentar ressonâncias, repercussões sentimentais, recordações do nosso passado. A imagem atinge as profundezas antes de emocionar a superfície. E isso é verdade numa simples experiência de leitura. Essa imagem que a leitura do poema ou de qualquer outra obra nos oferece torna-se realmente nossa, enraiza-se em nós mesmos. Nós a recebemos, mas sentimos a impressão de que teríamos podido criá-la, de que deveríamos tê-la criado. A imagem torna-se um ser novo da nossa linguagem, expressa-nos, tornando-nos aquilo que ela expressa. Em outras palavras, ela é ao mesmo tempo um devir da expressão e um devir do nosso ser. Aqui a expressão cria o ser. Aí está então a importância dessa imagem na vida do leitor. Ela começa a fazer parte da vida do leitor e a gente fica com aquela sensação de que por que eu não descobri isso antes, por que eu não incorporei isso antes no meu pensamento?
Por fim, a gente estudou o pós-modernismo brevemente através do texto do David Harvey. E o pós-modernismo, ele não tem mistério. Embora nesse texto o autor também tenha feito o levantamento de hipóteses, o que nos interessa é apenas saber o que é esse tal do pós-modernismo. Por que nós somos chamados de pós-modernos, se é que a gente ainda é pós-moderno? O pós-moderno veio como uma resposta a uma nova fase da sociedade do século XX, do final do século XX, e o pós-modernismo tem como característica a aceitação total do efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do caótico. Ou seja, se aceita que a gente é assim, o ser humano é um ser complexo, fragmentado, feito por várias partezinhas, e isso é normal. Na medida em que não tenta legitimar-se pela referência ao passado, o pós-modernismo remonta a aula de pensamento que enfatiza o profundo caos da vida moderna e a impossibilidade de lidar com ele com o pensamento racional. Qual é o aspecto mais atraente do pós-modernismo? É a alteridade, ou seja, aquilo que ele proporciona pra gente de pensar no outro, de pensar o que o outro tá fazendo, o que o outro tá sentindo, o que a gente pode fazer para ajudar esse outro, enfim. Essa alteridade, essa capacidade de se colocar no lugar do outro é algo que o pós-modernismo enfatiza e por isso que ele atrai tantas pessoas. Como é que essa alteridade, esse pensar no outro, acontece na ficção pós-moderna? As personagens já não contemplam como desvelar ou desmascarar um mistério central, sendo, em vez disso, forçadas a perguntar que mundo é este, que se deve fazer nele, qual dos meus eus deve fazê-lo. Vocês percebem a mudança de perspectiva? Em vez da gente se concentrar numa coisinha, num caso para solucionar, a gente pensa quem sou, onde estou, o que estou fazendo, que parte de mim está fazendo isso. Então é uma discussão muito mais ampla do que as discussões que havia até então. E também algo muito famoso do pós-modernismo é que ele foi influenciado por uma corrente chamada desconstrucionismo, ou seja, desconstruir todos os conceitos, repensar tudo, pensar de outras formas aquilo que já foi estudado por muito tempo e da mesma forma por muito tempo, desconstruir, refazer. O desconstrucionismo, então, foi um estímulo para o pós-modernismo. Tínhamos também um último texto que comparava literatura e cinema. Eu não vou me deter muito nele porque os exemplos específicos que são interessantes estão lá no texto, eu não preciso ficar falando aqui. Mas algumas coisas a gente tem que levantar. Por exemplo, o cinema responde à necessidade de um novo relacionamento homem-mundo e gera nova forma de representação do real. Como sistema estético expressivo, assentado numa pluralidade polifônica de códigos, representa a comprovação da impossibilidade da pureza da arte. Então o cinema vem num período de grande transformação da sociedade do século XX e ele é uma nova forma de pensar. Ele não é uma forma tradicional de narrar histórias. O cinema tem uma linguagem específica e ele tem técnicas próprias. Técnicas próprias do cinema seriam o quê? Montagem, movimentos de câmera, o tratamento da imagem, essas coisas todas, da parte técnica mesmo, da gravação de um filme. Tanto a literatura quanto o cinema são linguagens diferentes. Por exemplo, na estruturação da narrativa, os tempos são diferentes. O tempo da projeção do filme é diferente do tempo de leitura de um livro. E a linguagem cinematográfica também é bastante diferente da linguagem de um texto literário. Porque a linguagem cinematográfica tem capacidade de captar estados de espírito obscuros e complexas variações de sentimentos e de atmosferas, não encadeados ao nexo habitual, cronológico e causal. Não tem uma ordem segura, tranquila que a gente possa confiar. O cinema ele apresenta as coisas de uma forma diferente do que o texto literário apresenta. No cinema, a gente tem uma experiência do tempo mental. É como se a gente estivesse vivendo aquilo que os personagens estão vivendo diretamente, e não um tempo cronológico. E também no cinema existe uma tensão visual, existe um apelo à imagem, um apelo àquilo que choca, que não precisa ocorrer na literatura. Então, tanto literatura quanto cinema são linguagens, são narrativas, mas elas são narrativas feitas de forma diferente. A literatura é uma narrativa escrita e o cinema é uma narrativa com imagens em movimento. Então, para finalizar, pessoal, nós já falamos sobre o que foi estudado em cada módulo e nesse módulo último nós vamos pensar formas novas de letramento. Vamos pensar um pouquinho em algumas questões. Quem é que pode falar sobre literatura? Afinal, hoje em dia, em tempos em que a gente está tão apegado às novas tecnologias, por exemplo, em que a gente gasta tanto tempo assistindo seriados, em que a gente usa tanto tempo vendo filmes, ouvindo música, indo a shows das mais variadas formas de cultura, como é que a gente atrai pessoas para o texto literário? Nós, pensando como futuros professores de literatura, pensando num contexto em que a gente for dar aula no ensino fundamental, por exemplo, no ensino médio, como é que a gente apresenta um texto literário para essas pessoas? Será que se a gente não apresentar outras formas de falar sobre literatura, isso não instigue mais os nossos alunos? Será que se a gente não usar a tecnologia a nosso favor, isso não vai favorecer?
É isso que eu tô tentando fazer com vocês aqui, para fazer com que depois vocês, como professores, também pensem nessas questões. Eu acredito que, embora nem todo mundo seja professor de literatura e possa falar com uma base bem fundamentada sobre um texto literário, todo mundo pode falar sobre suas impressões de leitura, certo? Todo mundo pode compartilhar suas impressões de leitura, porque isso é uma coisa pessoal, é uma coisa que, não ofendendo ninguém, se não for ofensivo nem para o autor, nem para as pessoas que estão assistindo, se a pessoa falar de uma forma educada, compartilhar as impressões de leitura é algo saudável, é algo interessante, é algo que suscita discussão, que suscita reflexão. Então, como é chegar a uma obra literária através de um vídeo? De um vídeo de alguém que a gente não conhece. A gente pode procurar, a gente se interessa por um livro, coloca no YouTube o nome daquele livro e surgem vídeos diferentes. A gente assiste e gosta, e daquele vídeo a pessoa indica outro livro, a gente vai atrás da informação daquele livro, a gente gosta da sinopse, a gente compra e lê e gosta, e assim a gente vai indo, formando um gosto literário, formando uma simpatia, um gosto similar, e a gente se afiniza com as pessoas e a gente pega dicas muito interessantes de textos literários que talvez de uma outra forma não chegasse até nós. Talvez, se a gente se baseasse só no que sai no jornal, por exemplo, como lançamento, seja no jornal impresso, seja no jornal da TV, talvez a gente não chegasse a um afinamento do nosso gosto literário que acontece quando a gente recebe uma indicação de uma pessoa em cujo gosto literário a gente confia. Eu acredito que seja uma boa forma de começar uma conversa literária. Eu acredito que seja uma boa forma de chamar atenção, porque já que as pessoas assistem tantos vídeos no YouTube, por que não assistir um vídeo sobre literatura? Por isso eu tô deixando 2 vídeos indicados para vocês assistirem. Eu quero que vocês vejam 2 opiniões diferentes sobre o mesmo livro, que é o livro que vocês já leram, são 2 opiniões sobre o Retrato de Dorian Gray, e eu quero que vocês pensem sobre essas questões, sobre os novos fazeres literários, a nova crítica literária, por que não? Quem disse que essa receptividade que é exposta para todo mundo através do YouTube não acaba afetando o mercado editorial e não acaba afetando os autores? Existem autores que entram em contato com as pessoas que fazem vídeos para fazer parceria, para divulgar suas obras e assim movimentar a máquina. Eu quero que vocês me digam o que vocês acham sobre isso, o que vocês pensam sobre essa forma de letramento e mais, eu quero propor uma atividade que é também um desafio. Consiste no seguinte, eu quero que quem tiver interesse nesses assuntos, quem tiver vontade de falar sobre suas impressões de leitura e quiser compartilhar comigo e com os colegas o que achou do livro e do filme e quais foram as comparações que vocês conseguiram fazer, eu quero que essas pessoas façam um vídeo e se tornem booktubers por um dia. O vídeo não precisa ser muito elaborado, o vídeo pode ser feito com o celular, deve ter entre 2 minutos no mínimo, porque em menos de 2 minutos vocês não vão conseguir apresentar uma ideia clara sobre o que acharam, né? Então, o vídeo pode ter entre 2 minutos e 5 minutos no máximo, para não ficar muito grande, e a gente pode combinar uma forma de compartilhar esses vídeos em um grupo fechado. Só quem tiver vontade de participar desse desafio vai entrar nesse grupo fechado, eu também vou entrar, e a gente compartilharia os vídeos nesse grupo, não sei ainda se por WhatsApp, se por Facebook, isso a gente combina. Mas esse desafio é para nossa última semana de aula, as nossas últimas semanas de aula, e vale ponto. Acho que é uma forma de vocês compartilharem as impressões de vocês, para além do texto escrito. Acho que é uma forma legal, uma experiência diferente e acho que é super válida. Quem se anima a fazer? Eu vou entrar em contato com vocês por e-mail e vou combinar isso, tá bem? Todo mundo que se sentir motivado a compartilhar suas impressões sobre o filme e o livro do Retrato de Dorian Gray, encadeando ou não com a teoria, isso fica a gosto de cada um, pode fazer um vídeo que a gente faz um compartilhamento e a gente acaba conhecendo um pouco de cada um. É isso, a sorte está lançada. Eu espero que tudo que foi estudado tenha ficado um pouco mais claro agora, com essa espécie de resumo que eu fiz aqui, selecionando trechos importantes que vocês não podem esquecer, e espero que isso sirva para vocês estudarem para a prova, baseando-se nessa aula, certo? Então, bons estudos a todos!